Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, chegamos à nossa prova 2 do último período de faculdade de vocês. Nesse momento, a gente faz uma reflexão, uma análise e um resumo geral do que a gente viu nas nossas últimas 4 unidades de aprendizagem da disciplina de políticas públicas. Antes de mais nada, gostaria de pedir que vocês realizem os exercícios propostos na plataforma. É a partir de ali que vocês terão um norte de como será a nossa prova 2. Além do mais, quero lembrá-los que os fóruns são pontuados. Então, quem ainda não respondeu, por gentileza, vai lá no fórum e responde para que a gente não tenha nenhum problema na questão de nota para a prova 2, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira unidade de aprendizado para P2 teve o título de A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Eu usei como norte para gravar esse vídeo o infográfico que tem na quinta unidade de aprendizagem de vocês. Fazendo uma análise geral desse infográfico, a gente percebe o quê? Que a Política Nacional de Educação, para a educação inclusiva, ela não está vinculada apenas à escola, ao professor. Na verdade, quando vocês analisarem esse infográfico, eu peço que vocês abram para estudar, vocês façam uma análise de que existe uma série de quesitos que proporcionam ao aluno com necessidade uma educação inclusiva. Vou destacar 3 pontos importantes desse infográfico. Por exemplo, acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários, nos equipamentos, nos transportes, na comunicação e na informação. Observem que todos esses quesitos estão relacionados também no ambiente extra-escola. Outro ponto importante que eu destaco nesse infográfico é participação da família e da comunidade. Ou seja, também tanto no ambiente intraescolar como no ambiente extraescolar. E um último ponto que eu destaco é formação de professores para o atendimento educacional especializado e inclusivo. Então, observem que quando a gente fala de política nacional para a educação inclusiva, vai muito além do ambiente escolar, vai muito além da adaptação do ambiente escolar para receber esse aluno, tanto na parte física quanto na parte profissional. Existem também políticas relacionadas com o quê? Com o que está fora da escola, né? A questão dos transportes, como esse aluno é transportado, a acessibilidade urbanística, como é que funciona os meio-fios, se tem rampa para cadeirante, enfim. Então, quando a gente fala realmente de política nacional para a educação inclusiva, o que eu destaco é exatamente isso, essa interligação, né, entre ambiente escolar, especialização do professor, a participação dos familiares e comunidades nesse processo e, finalmente, uma acessibilidade geral, como arquitetônica, urbanística, de transporte, enfim. Então, notem que, realmente, uma educação inclusiva, a política nacional preza por um conjunto de coisas, não somente na escola, mas também de como esse aluno chega até a escola. Na nossa segunda unidade de aprendizagem para P2, o título é Políticas Públicas de Avaliação e sua relação com a educação física. Na verdade, a gente já viu vários tipos de avaliação quando a gente deu a disciplina de métodos e avaliação, né? Avaliação física. Então, a Base Nacional Comum curricular comum, ela propõe alguns tipos de avaliação. A primeira que ela propõe, também está presente no infográfico de vocês, é esportes e avaliação cumulativa. O que a Base Nacional Comum propõe? Que vocês, ao iniciar um trabalho num ambiente escolar, vocês propõem uma roda de conversa caracterizando problemas relacionados ao esporte e incentivando esses alunos a tentar resolver esses problemas relacionados ao esporte. Com isso, eles vão aprender a discutir, ser críticos e analisar uma possibilidade de resolução de problema. A este ponto é chamado esportes e avaliação cumulativa. Um segundo tipo de avaliação, e essa avaliação também é muito importante, é exercícios físicos e avaliação diagnóstica. Quando a gente fala avaliação diagnóstica, a gente quer identificar o quê?
ponto forte e ponto fraco do meu aluno. Então, também a Base Nacional Curricular Comum, ela propõe que, ao iniciar um trabalho, vocês façam o quê? Uma avaliação diagnóstica, que vocês avaliem o seu aluno dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos e, a partir da identificação desses pontos fortes, potencializar esses pontos e, a partir da informação dos pontos fracos desses alunos, que vocês trabalhem para que eles superem essas dificuldades. Uma outra proposta é avaliação somativa, e ele coloca no infográfico de vocês, dança e avaliação somativa. O que é avaliação somativa? É aquela avaliação que a gente faz ao final de um ciclo. Então, por exemplo, eu vou dar no segundo bimestre na minha aula, eu vou dar a disciplina de dança. Então, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica, vou identificar como os meus alunos se apresentam dentro da dança, ponto forte, ponto fraco. E no final desse ciclo, desse bimestre, eu vou fazer uma avaliação o quê? Somativa. Como que esses alunos passaram esse bimestre? Eles evoluíram? Melhoraram? Eles aprenderam os conteúdos ensinados? Então, uma avaliação somativa é essa que você identifica se esse aluno realmente assimilou o conteúdo daquele bimestre ou não. Mais importante, você tem que partir de uma avaliação prévia. Não adianta você fazer uma avaliação somativa se você não tem uma avaliação diagnóstica, tá? Então é uma sequência de avaliações para você o quê? Identificar resultados seu, resultado do aluno, resultado na escola como um contexto geral. E uma última forma de avaliação, ele coloca a avaliação formativa dentro dos jogos e brincadeiras populares. Neste quesito, depois vocês deem uma olhada no infográfico, ele propõe o quê? Que jogos e brincadeiras tradicionais, como por exemplo, corre-cutia, morto-vivo, que esses alunos saibam o quê? A mudar as regras, criar as próprias regras, para quê? Para que ocorra uma relação dos alunos com o meio cultural. E aí, modificando essas regras, ocorre o quê? Uma discussão de uma nova brincadeira. Ocorre a possibilidade desse aluno, a partir das regras daquela brincadeira tradicional, criar novas regras e aí, quem sabe, promover uma nova brincadeira trabalhando outras valências. Tá bom? No nosso terceiro tópico, na nossa terceira unidade de aprendizagem, o título é Política Curricular para a Educação Física na Educação Básica. Aqui ele coloca alguns pontos importantes das práticas corporais na educação física. E ele destaca algumas. A primeira que ele destaca é a experimentação. Fala da importância de o professor apresentar novos movimentos corporais para aquele aluno. Para quê? Porque a partir dali ele começa a promover sensações positivas com o conteúdo abordado. Ele aprende novos pontos, ele aprende novos movimentos, ele aumenta o seu repertório motor. Um segundo ponto é o uso e apropriação. O que significa isso? A partir do momento que você apresentou um movimento novo para o aluno, ou seja, a experimentação, ele faz uso e apropriação e ele pode agora, além de saber fazer, ele pode potencializar essa prática corporal em outros contextos. Por exemplo, você ensina o aluno lá na experimentação a saltar. A partir do momento que ele aprende a saltar, ele pode usar e apropriar onde? Por exemplo, no futebol para cabecear uma bola, no vôlei para cortar a bola, no vôlei para saltar, para fazer uma defesa da bola. Então, experimentação, uso e apropriação. Próximo tópico que ele aborda nessa unidade de aprendizagem é a fruição. Fruição significa o quê? Que o sujeito deve interpretar e vivenciar as práticas corporais de modo que o contato com essas manifestações produzam resultados afetivos. Ou seja, a partir do momento que esse aluno dá um valor àquele movimento, ele começa o quê? A gostar mais da atividade, valorizar, se identificar mais com aquela atividade. Quarto ponto é a reflexão sobre a ação. E aí lá no infográfico de vocês está bem delimitado. Refletir sobre a prática corporal
é uma forma de desenvolver os conhecimentos e saberes. E ele coloca que o professor é um orientador que propõe as ações por meio de vivências, encaminhando o educando para a descoberta, construção e reconstrução dos saberes. Então o aluno aprendeu a pular, ele aprendeu a saltar no experimentação, ele aprendeu a cabecear uma bola, ele faz uso e apropriação desse movimento, e a partir daí ele começa o quê? A reconstruir. Ele pode saltar para frente, ele pode saltar para trás, ele pode saltar para o lado. E por quê? Porque ele faz uma reflexão dessa ação. Finalmente, o último tópico, o penúltimo tópico, é a construção de valores. O que esse tópico fala? Atrelar valores e atitudes a práticas corporais é valorizar aspectos envolvidos com a ética, cidadania e convívio social. O autor ainda complementa: a vivência corporal é promotora de ações de reflexão que visam ao entendimento dos conhecimentos atitudinais. Finalmente, análise e compreensão refere-se às habilidades conceituais e procedimentais. Ou seja, além de entender o funcionamento da prática corporal, deve-se incluir uma reflexão e discussão do conceito, desenvolvendo o quê? A autonomia, a apreciação e a recriação daquela manifestação corporal. Então, observem que neste módulo é uma sequência, né? Onde o aluno aprende, ele usa e apropria, ou seja, ele aprendeu a saltar, depois do salto ele consegue atrelar valores àquele salto, ele consegue saltar de formas diferentes, ele consegue dar função para aquele salto e finalmente ele recria, né, numa análise e compreensão, aquela manifestação corporal ou aquele movimento aprendido. Finalmente, a nossa última unidade fala de políticas públicas de esporte. E aí ele coloca 4 tipos de desporto que eu vou destacar, cada um com seus objetivos. O primeiro desporto que a política pública de esporte propõe é o desporto educacional. Qual é o objetivo do desporto educacional? Proporcionar o desenvolvimento integral do indivíduo, sua formação para o exercício da cidadania e prática do lazer. Observem que desporto educacional você vai formar esse indivíduo sem se preocupar com profissionalização, movimentos específicos de determinado esporte. Então, na verdade, desporto educacional, a ideia é o quê? É formar esse indivíduo, ensinar alguma coisa para esse indivíduo, uma prática corporal, um esporte. Pode ser praticado na escola, fora da escola, enfim. Um segundo desporto é o desporto de participação. O que fala esse desporto de participação? É aquele praticado livremente pelas pessoas, sem uma orientação do profissional, sem seguir regras específicas do determinado esporte. Então, por exemplo, o indivíduo pega uma bola de basquete, faz um rachão de basquete, sem se preocupar com regras, por andar, por faltas, enfim. Então é um desporto de participação livre, né? Qual é a finalidade desse desporto? Contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida social. Então esse desporto ele tem como finalidade o quê? Uma interação social e não competição, não especialização de movimento, de entendimento de regra. Nada mais é do que uma interação entre os participantes desse tipo de desporto de participação. Um terceiro desporto é o desporto de rendimento. Aí sim, esse tem por objetivo integrar as pessoas e comunidade do nosso país e de outras nações, e aí ele pode ser praticado de maneira profissional ou de forma não profissional. E quais são os exemplos dessas modalidades de desporto de rendimento? São modalidades esportivas praticadas sobre a regra do esporte, tanto nacional quanto internacional, e aí sim visa o quê? Competição entre os participantes. Então, o desporto de alto rendimento ou de rendimento é diferente daquele de participação. Participação a gente analisa o quê? A interação social. Aqui não, desporto e rendimento seguem as regras nacionais e internacionais do desporto, e aí sim tem a competição entre os participantes. E, finalmente, nosso último tópico na política pública do esporte é o desporto de formação. No desporto de formação, caracteriza-se pela iniciação esportiva do atleta, quando ele adquire um conhecimento para aperfeiçoar sua capacidade técnica esportiva, não somente para fins competitivos, mas também com finalidade
recreativa. Então, no desporto de formação, a gente realmente começa o quê? A iniciação esportiva desse atleta, que pode ser tanto para o profissionalismo, como também para finalidades recreativas. Bom, galera, fizemos aí um resumo geral, né, do que foi dito aí na nossa P2, né, dos nossos 4 últimas unidades de aprendizagem. Espero que vocês estudem. Novamente, quero lembrar e reforçar: façam os exercícios propostos na plataforma e não deixem de responder os fóruns. Lembrando que essa aí é o último período de vocês, né? Que vocês aí, a partir de agora, serão profissionais da área de educação física. Tenho certeza que todos terão aí muito sucesso na carreira escolhida. Muita sorte, muito sucesso, muita paz. Grande abraço, boa prova, bons estudos.